Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio de Forecast. Eu sou Júnior Dias. André Ramos. E hoje a gente está com um convidado super especial, Giovanni Santos, consultor. Boa noite. Fala Giovanni, tudo bom? Tranquilo. Cara, que alegria estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado desde o começo o projeto e assim, eu vejo que é uma demanda carente na nossa cidade, né? De falar com a galera que vive o Ceará, que pensa os negócios no Ceará, que pensa as inovações focadas e com as características que a gente tem aqui, cara. A gente tem muita coisa empacotada de fora. Sim. A gente precisa viver isso aqui, dialogar, colocar as pessoas para conversarem. E isso me encantou, assim. Me encantou mesmo. Desde o primeiro episódio lá com o Thiago, o segundo com o Jacques, enfim. Essa conexão, acho que vocês acertaram muito na veia do negócio, assim. Parabéns mesmo. Valeu, massa demais. Esse é o nosso intuito, é que a gente traga essas conversas que hoje são veladas. Às vezes a gente se troca essas informações, às vezes numa roda de bar, às vezes em casa, junto com os amigos, mas falta ainda o público trazer essa comunicação fácil, ágil, para que as pessoas comecem a entender. Não esquecendo que seja numa linguagem acessível, né? Porque a gente vê também muitos diálogos assim de uma complexidade, como a gente falou no episódio passado do Jacques, né? Do Juridiquês. Demais, então, foi isso se estende para todos os temas que a gente tocado aqui. E antes só da gente entrar no tema, vamos agradecer ao Farias Brito. A gente está gravando um episódio aqui no FB Ideias. Mais uma vez, quero agradecer a esse espaço que é cedido pelo Farias Brito. A gente fica super feliz por poder fazer parte disso também, ser um parceiro nosso hoje. E isso nos dá muita alegria. Dá essa oportunidade de ter um equipamento como esse muito bom para que a gente possa gravar com qualidade. Impressionante o espaço aqui, viu? Muito legal mesmo. Foi ótima a escolha de vocês. E vamos entrar na nossa temática. Hoje a gente vai falar sobre metodologias ágeis. Giovanni, desmistifique o que são metodologias ágeis, por favor. Então, cara, parece ser um negócio muito Primeiramente, me diga como foi que esse assunto, tipo assim, entrou na sua vida. Com o primeiro contato que você teve com isso, que você meio que, poxa, que insight massa que eu vi. Primeiro contato que eu tive foi meio sem saber que eu estava tendo contato, né? Eu já estou como ouvidor na Federação das Indústrias e tenho trabalho de consultoria para pequenos negócios, né? E vivendo dinâmicas de trabalho numa empresa muito com seus processos muito enraizados, sua cultura muito enraizada, tudo aquilo que é diferente você chama atenção. Quando o trabalho se torna mais rápido, mais leve, com gasto menor de energia. E acho que é isso que a gente pode começar a conversar sobre o ágil. Ele te traz isso, uma economia de energia, uma melhoria nas relações, porque você trabalha bastante a comunicação. E eu entendi que eu estava numa fase da vida que eu tinha muita dificuldade em organizar a minha vida, em me posicionar, em desenvolver minha carreira. E eu tive um insight de que eu precisava ser empreendedor de mim mesmo. E aí começa a busca Foi esse o gancho, né? Pela relação com o ágil. Como é que eu posso tratar a minha vida, que não tem um caminho certo, que depende muito da aprovação ou da oportunidade que terceiros me dão, para que eu passe mais a controlar o desenvolvimento da minha carreira, por exemplo, e as minhas relações sociais sucessivamente, né? E aí eu encontrei o ágil. Fui fazer gerenciamento de projetos e processos e lá eu entendi realmente que era o caminho que eu queria seguir para lidar com as coisas da minha vida, não obrigatoriamente profissionalmente, porque com o ágil, mais conhecido método do ágil é o Scrum, você pode tratar todos os ramos da sua vida, seja na relação com seus pares, seja em suas relações sociais, seja para lhe dar tempo para fazer seus hobbies e seja para o desenvolvimento da sua carreira ou dos seus negócios, né? Foi assim que começou a minha relação com eles, né? E o que seria a metodologia ágil, né? A metodologia ágil vem para facilitar principalmente a dinâmica ou trazer inovação para as empresas que têm um trabalho, como eu posso dizer, tradicional, que está posto há muitos anos, muitas décadas, empresas familiares, né? Empresas que acreditam que aquela maneira de fazer pode se perpetuar. E a gente sabe que isso cada vez é mais difícil. O mundo muda muito rápido. E é essa a ideia de trazer uma disrupção, uma mudança acelerada com assertividade. Basicamente o ágil funciona assim. E o Scrum, que todo mundo acho que já ouviu falar, ele foi a ideia de
comercializar a metodologia. Entendi. Porque o Scrum vem do rugby, o esporte. Que é a ideia de trazer dinamismo, maior alinhamento, maior assertividade na jogada. Então é um movimento do rugby, né? Eu acho que trouxeram esse nome mais para facilitar, para tornar mais próximo das pessoas. E nada melhor do que tornar próximo por uma coisa que você já ouviu falar no meio do esporte. Já que não nasceu aqui, né? Nasceu na Europa e na Ásia. O desenvolvimento mais forte disso. E basicamente é isso. Da maneira mais objetiva que eu poderia falar. Nasceu para ser desenvolvido por empresas de TI. Foi exercitada bastante nas guerras, né? Muita coisa acontece nas guerras e depois vem reverberar nas sociedades. A guerra, só cortando rapidinho, a guerra ela é um vetor de transformação muito grande. Até porque muitas coisas não existiam antes de guerra, depois você tem que se desenvolver meio que na força e na raça, e aí quando se desenvolve a tecnologia permanece pro bem da humanidade, às vezes, né? E aí fica pro resto da vida, assim, né? Se a gente for trazer isso que o Júnior falou, é muito massa, porque se você for lembrar, o grande processo de produção industrial se deu na época da Segunda Guerra com o trabalho que a Ford teve que fazer. Ou fazia, ou ia ser tratado como inimigo também. Entendeu? Tem tudo a ver com o que você falou. Hitler, assim. O Fusca foi uma encomenda do Hitler. Para suportar a guerra, porque ele era refrigerado a ar, né? Ele não era refrigerado a água. E aí era para suportar as grandes distâncias, sem superaquecer. Foi uma encomenda dele. Se eu não me engano, pro dono da Porsche. Foi desenvolvimento dele, o protótipo. Nossa, eu não sabia não. Massa. E trazendo para nossa realidade, mais próximo, mais contemporâneo da galera, né? Eu que tenho 40, vocês que são mais novos. A mudança do Japão se deu muito baseado nisso, nessa agilidade, nesse gasto menor de energia, porque eles não tinham. E eles foram obrigados pelos Estados Unidos, quem os dominou, que, você só pode agir nessa linha aqui. Armas, coisa do tipo, você não vai mexer. E como é que se desenvolve na adversidade? Você tem que encontrar mecanismos que facilitem esse acesso sem colocar em risco a relação com o teu dominante. É muito interessante o poder que os conflitos têm. Interessante também o conceito, que eu também li. Ágil não quer dizer rápido. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é ágil, é rápido. Não é rápido. Ágil passa mais pela eficácia do que pela velocidade. Né? Giovanni, como que tu descreveria assim, uma aplicabilidade melhor das metodologias ágeis? Vamos falar aqui das pequenas empresas, pequenas e médias empresas, das PMEs. Como que se você fosse dar um conselho para um empreendedor, para um gestor de uma empresa, poxa, que caminho e que impactos também essa metodologia dá de resultado, digamos assim, na ponta final, que ela traz de ganhos? Só para complementar o que você falou anteriormente, André, basicamente a gente trabalha três desperdícios no Scrum ou no Ágil, enfim, que é a questão da inconsistência no resultado, seja a questão da irracionalidade muito relacionada a quê? Uma coisa é o que o executivo pensa, outra coisa é o modo como o executor, o operário, o colaborador reage àquilo. Essa questão da irracionalidade. A comunicação é importante para melhorar isso, porque é difícil você fazer com que as pessoas se engajem se elas não compreendem realmente. Ser informado é uma coisa, entender e se ver partícipe daquilo é outra completamente diferente. Né? A interação. Esse processo de interação precisa existir. Só que as pessoas não querem fazer. Querem educar por osmose. Querem falar, o empresário, o empreendedor, e quer que o colaborador entenda. É outro nível de conhecimento, é outra história social. E isso eu acho que impacta também muito, Giovanni, na questão da cultura. Eu acho que o que a gente até havia conversado anteriormente, essa questão da cultura, ela te envolve e te magnetiza no negócio, no propósito da empresa, que te faz pensar como um dono para que você também consiga ter os mesmos objetivos da empresa, do dono, do sócio, do diretor. Acho que a cultura, eu acho que ela permeia muito isso, até para dar essa liga, para fazer com que você se sinta parte do time, que você também é responsável por todos os resultados. Perfeito. E aí você chegou ao terceiro desperdício. A inconsistência, a irracionalidade, que é a falta de conhecimento, e a geração de resultado, a partir do engajamento. Cada vez mais as pessoas procuram uma colocação de trabalho focada em valores, porque não só de remuneração existe a motivação. A primeira motivação é se colocar, é se garantir.
É ter um recurso para suprir seus objetivos, seus projetos, sua família. Só que chega um momento que isso é pouco, pelas adversidades do cotidiano, do trabalho. Então você tem que se ligar no trabalho por outras coisas, os valores, entender realmente a cultura, a ideia. Então, muitos processos seletivos, eles passam hoje por quê? Pela apresentação da cultura da empresa. Porque sem essa, fica difícil criar o link necessário para fazer com que as pessoas se engajem por longo tempo. Motivar a pessoa pelo temor é possível, mas isso não edifica. E eu vou te dizer uma coisa, eu já, lá na minha época de faculdade, eu já não passei em processo seletivo por não me dar bem no fit cultural. Que você só descobriu lá dentro. Só. E a ideia é que você descubra no processo seletivo. E isso tem tudo a ver com o que tu falou do empreendedor de si mesmo. Porque a gente não está falando aqui só para o dono de CNPJ. A gente está falando também para o cara CLT. Porque se ele não muda a mentalidade dele para se adequar a essa metodologia, para se adequar à cultura da empresa, ele não vai se adequar à empresa. Justo. Ao mercado, digamos assim, digamos que o mercado está evoluindo para esse caminho, né? Então, aí às vezes a gente vê, mas eu contratei errado. Poxa, você pode ter contratado errado, pode ter ido por o caminho de buscar, mas a gente tem que tratar nas duas pontas. Mudar a cabeça do empresário, né? E mudar a cabeça, digamos, do empregado, né? Digamos assim, né? Certeza. Das duas pontas, né? Acho que é por aí. E aí, tu falou de uma coisa interessante, assim, eu tenho a alegria de participar dos processos de treinamento, de chegada dos colaboradores, para falar sobre cultura. Massa. Isso me deixa muito feliz. E aí uma coisa que eu vejo que a galera choca muito quando eu falo assim, quando a empresa te escolheu dentre outros profissionais tão bons quanto, é porque ela viu valores. Porque é isso que vai fazer com que ela alcance os objetivos estratégicos. Porque fazer a entrega daquilo que tu foi tecnicamente contratado é básico. É mais uma questão pessoal da tua moral. Mas você dar algo a mais é o que a empresa precisa. Sim. E é assim que ela te escolhe. Por entender que você vai entregar o algo a mais. Porque resultado de setor não traz vida para a empresa. O que traz é o que você entrega além do resultado do teu setor. E eu tenho visto que cada vez mais as empresas, grandes empresas, estão deixando de lado a parte técnica. Porque a parte técnica, ela é treinável. Sim. Não, se você não sabe, não se preocupe. Você não sabe SAP, não tem problema, não. Você não sabe a ferramenta, não, isso é o de menos. O que é mais importante são os valores, são as capacidades. Se você é uma pessoa, se eles conseguem identificar até pelo mapa, Pelo né? fit. Se você tem a capacidade de se adaptar, se você é criativo, criatividade, adaptabilidade. Então são outras capacidades que hoje estão mais relevantes do que simplesmente você saber um curso, você saber isso aí. E outra coisa também, eu não sei se você já viu isso, Giovanni, mas eu tinha uma turma que gostava muito de debater sobre processo seletivo, sabe? E teve uma época que a Ambev estava contratando muita gente que era de letras para gerenciar o comercial. E pra gente lá atrás não fazia sentido algum, meu Deus, um professor vai cuidar de números e tal. Só que eles buscavam soft skills, que são não habilidades, vamos dizer assim, técnicas, mas habilidades comportamentais. Então, ele não estava preocupado se você é um engenheiro, se você é um administrador, ele está preocupado com a pessoa. Eu sei que esse cara vai aprender o técnico, mas o pessoal dele, o outro cara que já é técnico, ele nunca vai ter. Então, ele captava aquilo ali. E eu queria até puxar o gancho para te perguntar sobre isso. Você estava falando sobre a questão de quando os novatos chegam, você faz parte ali da introdução e tal. Como é que funciona a liderança dentro desse papel? Assim? Como é que funciona toda essa estrutura para conseguir entregar o que vocês pretendem entregar para os novatos? Só para complementar o que você falou, Sim. muito bem explicitado aí, é o que falta para gerar engajamento. No método anterior, quer ter um bom gestor? É engenheiro ou do direito? Só que cada vez mais as empresas precisam entender que o líder ele é multidisciplinar. As empresas cada vez menos procuram profissionais multitarefeiros. Ele quer pessoas com vários conhecimentos. Por exemplo, estou num processo seletivo numa multinacional que mexe com bebidas. Para mexer com expansão de negócio. Minha formação é jornalismo, eu mexo com ouvidoria. Porque quer pessoas que ajudem, consiga liderar pessoas. Porque o executivo, ele faz por meio das pessoas.
Mas para isso ele tem que saber como motivar, como se comunicar. E muitas vezes o tradicional nos leva para aquela comunicação violenta, pelo medo. E o que precisa ser exercitado é a escuta ativa, porque essas pessoas estão na ponta, lidando com os clientes, vivendo o dia a dia da rotina, da logística, e procurar desenvolver com elas uma comunicação positiva, fugindo do temor. Porque assim como a gente não quer que ele leve problemas para casa, né, a ideia de toda a empresa também quer que ele consiga criar ambiente saudável dentro de casa, a partir do que ele conhece dentro das empresas, para que ele também não traga problemas de casa para a empresa. Porque você, Júnior, chegar um dia triste, chateado com problema, tudo bem, nós acolhemos. Mas se você trouxer todo dia, também é uma comunicação violenta. Porque ninguém está ali para todo dia escutar aquela pessoa, ai meu Deus, hoje teve isso lá em casa, ai não sei o que, todo dia prejudica o processo. Eu acredito que cada vez mais, mas eu não vejo as empresas praticarem isso. As empresas não procuram fazer o que o Rancharan, eu até vi uma postagem de vocês no feed, bem legal dele, que ele fala sobre o pipeline da liderança, que é preparar as pessoas para assumir os cargos de liderança. Continuam com a ideia tradicional de que ele é um bom técnico, ele vai ser um bom líder. Isso já fracassou. Isso não existe. Você só vai conseguir tirar o melhor da pessoa se você prepará-la para assumir aquilo. Porque, voltando ao que eu falei anteriormente, o pensar é completamente diferente. Eu domino a técnica, mas eu tenho que ter um outro olhar. Um olhar que muitas vezes vai confrontar os meus ex-colegas de trabalho. E é por isso que gera o conflito. Porque eu tenho um olhar de médio e longo prazo para as situações, para as soluções. E o executor, ele pensa no imediato, de entregar aquela tarefa. Mas o executivo tem que ter o outro olhar. Como é que eu sou há 20 anos, um exemplo, 20 anos um executor, reconhecidíssimo no meu negócio, na minha empresa, e no outro mês eles querem que eu seja executivo. Eu não vou ser. E aí o que você faz com aquele colaborador que você promoveu? Você o demite. É uma covardia. Então eles têm que ter uma cultura de desenvolvimento das pessoas. Eu gosto do André, ele entrega bem. Júnior, vamos promover ele? Aí o Júnior me diz, vamos. Tá, vamos promover quando? Fevereiro de 2022. Tá, vamos começar a preparar ele hoje. Eu não tô garantindo nada pra ele. Eu tô só o preparando, tô só o capacitando. Com o RH, que cada vez mais tem que ser desenvolvimento de pessoas e menos departamento pessoal. Mas tu não acha que existem, tô tentando procurar o termo aqui, pessoas com mais predisposição a serem líderes e pessoas com mais disposição a serem executores? Eu ouvi isso recentemente no podcast. Concordo. E se você pega numa equipe, agora eu vou voltar para a metodologia você divide em grupos, né? Você põe um grupo de trabalho para um projeto, você põe só líderes ali, vai ser complicado. E se você põe também só executores liderados, ninguém vai ter liderança. Então, tu não acha que isso também tem a ver por uma identificação desses comportamentos também por parte de quem está... Acho que você foi muito feliz no que você falou. Mas a falta de olhar, muitas vezes, das áreas de recursos humanos é para entender que não parta de pressupostos. Dê a oportunidade da pessoa se mostrar. Eu fico muito triste quando chego nos clientes e eu falo assim, tá, terminamos o processo. A última etapa para mim é apresentar para todo mundo. Para que as pessoas, no mínimo, entendam a transformação que está acontecendo. E aí é outra coisa que a gente vai conversar um pouco mais à frente sobre transformação exponencial. E isso, só até um parênteses, até como eu também trabalho com consultoria, é muito difícil quando você tenta passar uma novidade para pessoas que não estão sabendo. Por exemplo, eu estou te passando, André, um processo e o Giovanni está observando, mas ele não sabe. Não faço parte. Não faço parte. E isso gera uma vamos dizer assim, as pessoas ficam ou com medo ou elas ficam totalmente reativas àquilo. Eu, antes de montar a minha empresa, eu já trabalhei em outras empresas de consultoria e teve momentos de empresas grandes aqui do Ceará que a gente enfrentou uma barreira muito grande, porque os caras não queriam aceitar a consultoria. A gente estava propondo uma melhoria para o cara, ia ser muito bom para todo mundo da empresa, mas por não fazerem parte do processo de transformação, eles disseram, não é para a gente não vai aderir.
Então é muito, muito... Por isso que eu até perguntei sobre a questão da pipeline de liderança, porque assim, quando você traz os líderes, você traz uma consultoria, um órgão de fora, que você chama todo mundo para a mesma caixinha e diz assim, vamos construir junto. E você ganha as pessoas. E a partir daí você começa a fazer a transformação. E aí o que você falou, tem duas coisas, né? As pessoas não são informadas e às vezes o outro diretor não é informado que está sendo contratado na consultoria. Cara, E aí você parte para a defensiva. Por quê? Eu já escutei. Não, ele é só motorista. Ele não precisa saber disso não. Eu, como assim? Tua gestão começa a fracassar aí. Porque ele pode muito bem ser motivado porque está se sentindo respeitado. Fazendo parte de um time realmente. Então, para que você queira que as pessoas mudem, entregue algo diferente, demonstre algo diferente, ou não, que é o que o André falou, tem gente para todo tipo de coisa, mas você precisa oportunizar. porque às vezes você nem sabe que aquele cara pode Você ter não um perfil de liderança, pode desenvolver um perfil de Eu liderança. passei 10 anos como jornalista, como fotojornalista na federação. Quando eu tive o convite do presidente para fazer parte do novo projeto da ouvidoria, que era deixar de ser reativa para ser algo proativo, para ser algo estratégico, para desenvolvimento das áreas e melhoria dos projetos, até hoje, depois de 3 anos, tem pessoas que... Somos um universo de 1.700 pessoas. Então tem gente nos interiores que eu não tive mais contato, ou não se liga para as comunicações internas, que elas me encontram ou me ouvem falar nas apresentações, palestras dentro institucionais, que vem no WhatsApp ou vem no chat do e-mail corporativo e fala assim, eu não sabia que existia esse Giovanni. Entende? Esse cara aí, né? E ele Sério? existia. Só porque às vezes você rotula. Aí o que a gente chama na comunicação não violenta de observar e não avaliar. Nós socialmente tendemos a avaliar as pessoas a partir das nossas leituras. E isso é prejudicial. E aí entra na questão da liderança, das contratações de consultoria. Tu tem que vender o teu negócio e chegar lá dentro vender de novo. Porque aquilo não foi repassado. Aquilo não foi combinado. Aquilo não foi apresentado. Não foi construído um pensamento para te receber, para que tu possa fazer o teu trabalho da melhor maneira. Porque trabalhos de apoio como consultoria, mentoria, Assessoria. são importantes para a potencialização de todo o negócio. Porque como eu falei até pro Júnior na conversa antes desse momento da gente aqui, para mim todo negócio é bom. E quando você pesquisa as taxas de mortalidade, elas estão muito relacionadas à falta de habilidade do empresário, do proprietário, de entender que o negócio cresce, mas ele precisa continuar se desenvolvendo. Porque o mercado, a economia, o mundo muda. Ele só vai ter soluções, criar novas soluções, se ele tiver sua mente ampliada. Porque se ele pensar da mesma maneira que ele pensava na década de 90, provavelmente o risco é muito grande de não continuar ou de estagnar. E aí o empregado começa a querer ir embora, porque não é meu líder, é meu patrão. Eu não me sinto inspirado, eu não me sinto motivado. E o líder, mais do que um ótimo executor, ele pode nem saber de nada daquilo. Ele precisa saber motivar as pessoas, porque ele faz por meio das pessoas. Não tem pra onde correr. E se ele partir do pressuposto que ele tá julgando, rotulando, não, o Júnior só faz isso aqui, não precisa estar na reunião, o André só faz aquilo ali, deixa ele lá mesmo. Meu Deus, você pode estar perdendo potencial ali. E aí você fica buscando no mercado o profissional ideal, se nem você sabe cuidar desse profissional que está em casa. Entende como o problema é maior do que as pessoas acham que é? Eu sei que existe a escassez de profissional, eu sei que existe má vontade, mas oportunize. Estimule as pessoas. Você me fez lembrar de uma coisa. Quando a gente vai montar planejamento estratégico, geralmente as pessoas deixam o planejamento de pessoas por último. Só que o que é que a gente faz hoje? A gente começa pelo de pessoas porque são as pessoas que vão fazer a estratégia acontecer. Eu li, a gente já comentou sobre isso, que a gente leu um livro
do Jim Collins, né? Sim. Ele começa pelas pessoas. Primeiro ele coloca as pessoas Certas no nos barco. lugares certos, né? Fala até de botar as pessoas no barco, né? E depois encontrar os processos, né? E botar as pessoas certas para executar. E isso é usado até hoje. Eu acho que é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Tem que começar pelo mais difícil, né? O tempo que ele se dedica para entender essa ideia, que é o mindset, né? Que ele precisa desenvolver naquela empresa, porque você falou de planejamento e é muito legal, assim. Uma vez eu ouvi de que o planejamento é sedutor, porque as pessoas adoram ficar na esfera das ideias. Ai, maravilhoso. Você olhar aqueles papel aceita objetivos. tudo. Meu irmão, vai dar certo, nós vamos bombar. Ai. E aí quando vai pro plano de ação, ninguém quer fazer. Todo mundo quer continuar nos seus processos, naquilo que tem dado certo ou naquilo que não traz risco para a função dela. Por exemplo, eventos corporativos da empresa, qualquer nível, né? Ah, vamos fazer um projeto de inovação, vamos mudar tudo aqui na padaria. E aí pega aqui os cozinheiros, recepcionistas. Cada líder me libera a pessoa mais habilitada para lidar com essa melhoria aqui, que você vê que tem mais potencial. Ele pega a sede no começo do projeto. O que acontece do meio pro fim? Ele já tirou. Por quê? Porque tá chegando o final do mês. Ele precisa bater as metas dele. Isso é um tipo de comunicação violenta. Quando deixa de pensar no estratégico global para resolver o meu. O meu do momento ali, né? O resto, aí tira e bota outro funcionário que ele sabe que não vai ajudar em nada. Cara, pra que Mas tem exemplo alguém de lá. melhor? Não acontece isso? Pra que Demais. exemplo melhor do que o Nubank? A gente tá falando sobre os papéis, pessoas, e um dos mais importantes stakeholders aí da história é o cliente, né? É a Claro. ponta final, que na metodologia ela tá sempre presente. Cara, eu assisti uma entrevista da Cristina Junqueira, da presidente, em 2017. O Nubank tinha fechado 2016 com 120 milhões de prejuízo. E ela, na maior naturalidade do mundo, dizendo, isso aí faz parte, a gente está no nosso planejamento, a gente está crescendo, o CAC, o custo de aquisição do cliente é alto, tá, não sei o quê. Viu hoje aí? Bateu não sei quantos bilhões, vai ter IPO na Bolsa de Nova Inclusive, York. eu já sinalizei que eu quero comprar Eu também. a minha parte do BDR da Cara, do quer Nubank dizer, fora. eles não estavam preocupados no agora, né? E a galera falando e muita crítica. Na época tinha muita crítica, eu vi muita crítica do Nubank. Do Nubank, isso é startup igual aquelas outras que sobe vertical e depois cai, sobe vertical, né? E aí os caras, quer dizer, deram um case Total, mundial, né, bicho? É um Total. case mundial. total. Esse teu exemplo é massa porque é uma característica do ágil. As pessoas no externo, elas não compreendem. Porque elas não estão dentro daquele planejamento, que é a médio e longo prazo. Só que é um planejamento assertivo. E aí você pode trazer para a sua vida, voltando à questão do empreendedor de si. Quando você pensa em se desenvolver, em não aceitar mais que as pessoas definam a trajetória, a tua jornada profissional, você precisa melhorar algumas habilidades, desenvolver outras, deixar de fazer ou de ter determinados vícios, ou se privar, fazer escolhas, tomar decisões. Porque para mim existem 3 momentos cruciais para o desenvolvimento, para o empreendedorismo pensando no ágil, em 3 fases. Uma que é educacional, né? Porque quando a gente estuda, o que acontece? Primeiro você lê, que você está disposto a abrir a sua mente com novos conteúdos. No segundo momento, você pratica aquilo, a partir do que você ouviu. E só no terceiro que você consegue construir suas próprias ideias. O exercício. E no segundo momento vem a mudança de mentalidade. É entender que aquele hábito atual não gera valor para que você consiga chegar no outro objetivo, onde você quer. E aí tem uma dificuldade, que o William Ury, ele fala muito sobre isso. É o maior especialista do mundo de negociação para mim. Que ele fala que a gente não é educado a negociar consigo mesmo. A gente socialmente cresceu para negociar com o mundo. Filho, estude para ter um bom emprego. De dentro pra fora, né? Cavalo dado não se olha os dentes. É você aceitando o que estão te dando. Num segundo momento, você tem que aprender a negociar com seus pares. Pessoas que te amam, esposa, pais. Pessoas que não obrigatoriamente entendem o que você quer ou onde você quer chegar, mas que é uma opinião que você escuta muito, porque você sabe que é em amor.
Só que antes dessas duas fases, de fora para dentro, a gente precisa aprender a negociar com nós mesmos. Aceitar que você tem limitações, aceitar que você precisa se desenvolver, porque é isso que vai te dar robustez para que você, no segundo momento, consiga lidar com a sua família e aceitar o não delas ou a falta de incentivo, e para num outro momento você lidar com o mundo. E aí quando o mundo te der não, você só reorganiza teus projetos, mas não te afeta tanto. Ou você vive o luto daquela decepção, mas que aquele luto não seja demorado, não te leve à depressão, que é um problema social, né? Deixa eu fazer uma pergunta assim. Você já deve ter ouvido falar sobre a questão daquelas, vamos dizer assim, daqueles mapeamentos comportamentais. Fulano, ele tem vamos dizer assim, ele é um dominante, fulano, ele é um conforme e tudo mais. Você concorda com essas rotulações? E segundo ponto, você acha que realmente elas fazem sentido pro dia a dia do negócio? Pergunta profunda, viu? Delicada. Eu posso dizer que eu não desacredito. Fica à vontade. Por quê? Eu entendo que leituras são necessárias. Mas mais do que leituras, porque senão a gente fica só na avaliação que eu falei anteriormente. Você precisa observar no dia a dia. E como é que você vai observar? Se você der a oportunidade do outro se mostrar. Se ele viver com temor, se ele viver podado, se você, gestor ou líder, microgerenciar a rotina do fulano. Para quem não sabe o que é microgerenciar, é você dizer para o André fazer algo e ficar todo o tempo pastorando. Ou mandando ele mudar o jeito que ele está fazendo, porque não é o que eu entendo, o que eu acredito. O ágil é para isso. É para você organizar suas equipes em times, dar responsabilidades. Por exemplo, o Júnior não tem cargo de gestão na empresa do André, mas ele tem autonomia para fazer acontecer, para gerar o resultado. E esse empoderamento é crucial para as pessoas viverem a cultura, para as pessoas quererem fazer parte, independente do cargo, independente da nomenclatura, independente do salário, porque mexe com o ego, mexe com o eu sou capaz. E isso não tem dinheiro que pague. Você ser respeitado verdadeiramente e não ser tido apenas como um técnico, que é descartável. Saber ter sensibilidade para fazer a leitura enquanto operário ou técnico e enquanto líder é importante para qualquer gestor. Saber que por mais que ele seja executivo, ele precisa entender a maneira de pensar do executor. Porque só assim ele vai saber como dialogar, como falar. E aí, voltando ao que o Júnior perguntou, eu acredito que elas podem nos ajudar para começar algo. Pode ser um ponto de partida. Pode ser um direcionamento. Mas assim, não, se você fosse acreditar nisso piamente, uma pessoa não poderia ser suscetível à mudança. Não poderia ter a Endeavor chama de day one. No dia que você dá um start, assim, cara, eu preciso mudar a minha vida. No dia que você tomou a sua decisão de eu preciso dar um direcionamento para minha carreira. Então, se fosse muito amarrado, 100%, né? Eu acho que era meio um engessamento do intelecto da pessoa, do comportamento, né? Um engessamento comportamental, digamos assim. E o ser humano não é tão simples assim, né? Não é uma máquina, não é um robô programável, né? É verdade. E mesmo nas empresas mais humanizadas, como você está falando aí, André, elas também podem não te perceber. E tá tudo bem. É sobre isso, está tudo bem. Sobre isso, está tudo Você corrige a tua rota, não é verdade? Porque você tem ciência daquele plano que você montou. E aí que é o lance legal de você trazer o ágil para a tua vida. Você traça um plano. E o ágil, como eu falei anteriormente, ele se baseia na ideia do PDCA, que é planejar, fazer, agir e... Não, antes da gente tem o quê? Desenvolver. Planejar, fazer, PDCA, corrigir... Planejar, executar, corrigir e vai, meu Deus. E ação, e agir. E agir. Pronto. Só que essa ação, com as transformações exponenciais, com a metodologia ágil, você tem a constante correção. Você começa o projeto sabendo que vai corrigi-lo. Por que os planejamentos estratégicos normalmente são engavetados? Porque as pessoas não sabem lidar com o não êxito. Se não aconteceu daquela maneira fabulosa como eu pensei, meu plano estratégico, eu boto ele na gaveta e vamos seguir o mundo. E dentro da metodologia, o erro ele faz parte. Ele é um componente.
A correção ela é natural, né? Hoje se fala que nem tudo é beta, tudo está em beta. Entendeu? O iPhone, o iOS, ele tá atualizando toda hora. Eles lançam ainda cheio de defeitos. E sem nenhum pudor. Achei massa isso. Sem nenhum pudor lançar assim. Cara, achei massa isso. Tudo está em beta. Tudo está em beta. Tudo está em beta, um eterno beta. O que é que tá pronto 100%? O que é que tá pronto, concluído 100%? Nosso podcast ainda não tá... E aí a gente entra na parte que, assim, eu tô encantado de conhecer. Que chamam-se as transformações exponenciais. Que é o pensador que eu acompanho, é o Salim Ismail, né? Que é porque, assim, se você for pegar o Scrum, o Ágil, ele trabalha muito com empresas tradicionais que querem dar uma virada no seu negócio, ou uma disrupção para aquele negócio. Mas a exponencial é o que as grandes empresas digitais do mundo fazem. É das grandes empresas que dominam o mercado, as bolsas fazem. Porque pensam anos-luz de quem faz o ágil. Por exemplo, você falou sobre a questão do beta em constante construção, em constante melhoria, e que não se tem pudor nenhum para dizer que meu produto é assim. Mas as pessoas se sentem encantadas por comprar, porque sabe que mesmo um produto que não está tradicionalmente acabado, ele vai trazer muitos benefícios para a minha vida. E uma das coisas que o exponencial faz bastante é trabalhar junto à comunidade, a criar suas comunidades. Eu preciso ouvir meu cliente, mas eu não preciso esperar que ele queira falar comigo. Eu posso estimulá-lo a ter o diálogo, mostrar para ele como eu quero que ele converse comigo, como ele dialogue. Então, o Google tem suas comunidades, todas elas têm. E de lá eles tiram muitas ideias. E as pessoas querem fazer parte daquilo. Que é... Eu esqueci mais ou menos, mas tem a ver com o marketing 4.0. Que é você estimular as pessoas a serem defensores. Serem embaixadores da marca. Sem remuneração alguma, só pela paixão. E aí para chegar nesse nível. E aí quando você pensa na ouvidoria, todo mundo acha que a ouvidoria é para resolver problemas. Isso. Ouvir reclamação. Para encontrar culpados. Isso, apontar dedos. E não é isso. É para ouvir o cliente que te ama. Que ama teu negócio. E que não sabe como se comunicar com você. E aí você pode estimulá-lo a falar. E é receber um feedback, um aprendizado e melhorar, né? Sem um olhar preconceituoso. Sem estar na defensiva. Entender que quando ele fala contigo, ele está dizendo que ama teu negócio. Só que tem uma coisa que está incomodando muito, que está trazendo dor a ele. E ele está te dando a chance de melhorar o teu negócio. Olha aí como é massa. Olha que incrível, né? O nosso próprio cliente, vamos dizer assim, no modo geral, ele realmente, eu concordo demais com isso. Ele te dá a chance de você ser melhor. Eu vou te dar uma chance de eu comprar mais com você, tá bom? É então, isso por aí favor, mesmo. melhore. Porque quer saber se teu negócio está todo errado com relação ao cliente? É quando ele vai embora sem dizer nada. Imagine uma namorada, uma esposa que vai embora sem dizer nada. Não é doloroso isso? Não é doloroso isso? Demais. Eu não quero nem... Desculpa, Giovanni, é porque eu acabei de me separar, então eu não quero nem entrar nesse assunto, então, metodologia. Mas eu tenho um exemplo diferente. Por favor, André. Por favor. Eu fui recentemente numa loja, tu sabe qual é a loja? Tu conhece, deve conhecer. Uma loja de produtos naturais, né, e tal, comprando as coisas para dieta, que o nutricionista passou e tal. E eu fui extremamente mal atendido, muito mal atendido. Sério? Muito. A vendedora atendeu a gente de costas pra gente. Ela tava de costas. Aí a minha filha queria lá um negócio que era granel. Ela disse assim pra minha esposa, por que ela não pega esse aqui que já tá embalado? Disse, não, ela quer esse aqui, eu vou querer esse aqui. Ah, tá bom, tá certo. Cara, mas aí a gente saiu, a gente ficou se olhando e tal. Quando saiu, eu disse, muito, poxa, que mau atendimento e tal. Aí eu disse assim, a culpa é nossa. Eu falei, porque a gente não dá esse feedback. Porque era pra gente entrar em contato com o dono. O gerente, dono. Olha, todo mundo tinha que criar esse hábito de, na internet. Vou lá no Google, como a minha empresa já recebeu muitas reclamações, né? E a gente sempre entra em contato, tenta reparar, como graças a Deus os elogios são bem maiores. Né? Que a gente está no mercado aí há quase 30 anos. Mas a gente precisa criar essa cultura, nós como consumidores, de dar o feedback.
Quantas vezes você foi mal atendido e você deixou pra lá? Como é que o cara... Aí é como é bacana o que tu falou. Tu estimula o cara a te passar essa informação, que é valiosíssima. Tu não é possível, o dono talvez não esteja nem sabendo que ele tem um colaborador desse que tá prejudicando. Nem sonha, entendeu? E muitos não sabem, né? Não tem a proximidade, né? A gente sabe que tem empreendedores que são muito presentes, que estão ali, mas muitos nem são. Quanto não se investe com marketing, com assessoria, e você tem isso de graça, com pessoas que compram de você. Elas pagam para te dizer isso, e a gente não dá nem valor. E, outro lado, não só para o cliente, mas também o colaborador. Às vezes a gente planeja coisas supondo que aquele é o melhor caminho. Porque eu sou dono, porque eu sou líder de área. Mas não escuta quem está no dia a dia, quem está na peia, que pode trazer um insight que vai reordenar toda a tua leitura sobre o negócio, sobre o trabalho. E aí, voltando para a ideia do empreendedor de si mesmo, eu falei que a gente tem um processo de educação, de mudança de mentalidade para se fortalecer, e o do plano de ação, que ele seja rápido, que seja palpável, fora do espetáculo, fora da fábula, que normalmente as empresas pecam em fazer planos complicadíssimos. Faça melhorias incrementais. E às vezes que nem tá no foco no cliente. Isso, é no foco íntimo, né? É o foco, como eu posso dizer... Às vezes até uma vaidade mesmo. Vaidade. É. Da alegoria lá da mitologia grega, narcisista, né? E aí, o risco é muito alto que as pessoas correm, né? Mas quanto mais elas estivessem dispostas a ouvir ou dialogar com o seu cliente, essa energia nunca é gasta, é sempre um benefício. Se eu posso dizer uma dica para vocês hoje é: escutem cada vez mais os clientes. Não invistam em equipamentos, em melhoria de escritório, converse com os clientes. A gente conversou isso lá na empresa, que eu disse para ele, que ele disse assim: André, você chegou para mim, cara, por que tu não faz marketing? Pega teu Instagram. Aí eu falei para ele: cara, eu tenho muito cliente orgânico que chega para mim naturalmente, por indicação, por já ser cliente e tal. E por acaso, eu lendo sobre o tema de hoje, eu encontrei um dado, não sei assim se o estudo é exato, mas que o custo de um cliente novo é 7 vezes maior do que um cliente que você já tem dentro de casa. Então, assim, isso é muito mal difundido. Da empresa já tá com o cliente ali, você entrar dentro do seu banco de clientes e, poxa, eu vou... É porque sabe o que acontece às vezes, André? O cara tá muito preocupado em prospectar novos clientes, certo? E aí ele tem uma base, sei lá, com 1000 clientes lá, que são altamente rentáveis. Só que aí entra uma certa dualidade, aí entra um certo perigo, uma faca de 2 gumes. Porque às vezes ele vai olhar só para a cartela de clientes deles e vai dizer assim: estou satisfeito, para mim tá ótimo, vou trabalhar essas pessoas, vai tudo certo. Zona de conforto. Zona de conforto. E aí ele tá perdendo, tipo assim, 2,5, às vezes 3 vezes mais potencial que teria lá fora de trazer mais pessoas, aumentar a base e se estruturar. Entendeu? Então, às vezes, tem muitos pontos de negócio que você tem que, às vezes, pisar no freio e dizer assim: vou trabalhar minha base. Isso aconteceu, por exemplo, com algumas grandes empresas, e eu boto até a minha. Quando eu comecei a dar consultoria, a gente chegou a já ter quase 20 projetos em simultâneo. Só que chegou um momento que eu observei que a gente estava meio que só indo. A gente não estava conseguindo sentar, cliente, entender necessidade, bater as metas, falar sobre o financeiro. Então é melhor dar uma reduzida, que eu acho que foi até uma das suas estratégias, né, Giovanni? Você estava me contando nos bastidores. Ter menos clientes, mas com qualidade. Com você olhar no olho, você conseguir resolver de fato os problemas do cara. Então, assim, muitas vezes você tem essa dualidade. Você tem uma base de clientes boa, mas você também tem que prospectar. Aí você tem que saber o momento que eu trabalho minha base e o momento que eu vou trazer novos. Tem que ter um equilíbrio nesses dois. Vou sempre renovando. Porque, por exemplo, se esses clientes cansarem de você, você vai ter que sair do zero atrás de novos clientes, e aí é muito difícil. Por isso que sempre as empresas mantêm a prospecção sempre ativa. Obviamente que não precisa estar no modo hardcore, né? Precisa estar no 100%. Mas sempre estando buscando clientes, porque no dia que ela precisar de fato, ela já está programada para aquilo, o modelo dela já está meio que feito. Porque aí acaba não sendo um funil, é uma cachoeira, né? Tudo que entra, sai. E aí, entra na questão da gestão de riscos. Quem faz gestão de risco no seu negócio?
Difícil. Ninguém É faz, muito só deixa difícil. rolar. É muito difícil. Só deixa rolar e reza. É um nível, Né? é um nível de gestão assim muito alto. Mas aí Faz quando isso. você pensa, você estuda sobre o ágil, você entende que isso é importante. Porque diminui a energia gasta. Você falou muito sobre coisas relacionadas à energia. Mas quando aí você gerando os riscos, porque tem os riscos aceitáveis, que fazem parte ao core de qualquer negócio, mas aqueles que você não pode corrigir nenhum. Porque vai te levar ao fracasso, ou vai fazer com que o teu negócio feche. Foi o que muitas vezes aconteceu na pandemia, infelizmente, com milhares de negócios. Nunca se prepararam para nada. Nada que eu diga é de ter um capital para situações adversas. Tem gente que não tem recurso nem para demitir funcionário e acha que deixar ele ali sem pagar as contas e mandar embora é algo bom para o negócio. Ele não sabe como ele está desenvolvendo um câncer. Porque ele não quer mais aquela pessoa provavelmente não quer mais estar lá e fica naquela situação doentia que pode gerar um resultado muito ruim. E o empreendedor que percebe isso, que sabe disso e que dá com os ombros, eu não sei o que passa na cabeça dele. E Eu não uma sei. coisa que você falou agora que despertou muita gente. Muitas pessoas quando nos procuraram no meio da pandemia, que não pode dizer que saiu 100%, né? Mas sempre nos procuraram, a boa parte delas, para falar sobre caixa. Porque isso é uma deficiência muito grande nas empresas. As empresas não se programam para ter caixa. Então, quando estoura a pandemia, que as pessoas veem que, poxa, se eu tivesse uma reserva, uma margem de contingência, que a gente chama, que você tem uma reserva guardada, eu não estaria nesse sufoco completo. Teve empresa que eu conheci que durou uma semana. Então, como você consegue se manter apenas uma semana? Os caras fecharam as portas. Cara, eu não consigo passar uma semana fechado. Ou seja, o cara vivia um dia de cada vez, literalmente. Tipo assim, sobrevivi a esse dia, vou para mais um. Sobrevivi a esse dia, vou para mais um. Então, assim, a pandemia, obviamente que ela tem seus malefícios, ela trouxe muitas coisas ruins, mas ela também trouxe essa vontade, tipo assim, de se programar mais e de ter essa mudança. E nesse ponto, eu queria até engatar uma outra pergunta, Giovanni. Essa questão dessa mudança, obviamente você tem que ter uma mudança completa, mas vindo de cima é muito importante. Porque muitas vezes a gente entra em cliente de consultoria que você está mudando o gerente, mas o dono não está mudando a cabeça. E aí às vezes o cara acha que é uma frescura ou é uma besteira. Ah não, isso que ele está fazendo não vai interferir em nada. Às vezes ele não está vendo o processo sendo 100% direto a um ganho financeiro, ele acha que, então isso é perda de tempo. Eu acho que ele está só enchendo linguiça. Sendo que às vezes isso meio que indiretamente faz com que o cara ganhe muito mais. Então minha pergunta é sobre isso, a questão da liderança, voltando para essa temática, principalmente a mudança tem que vir de cima. Eu acho que o ágil ele defende que tem que vir de todos simultaneamente para poder focar, para poder atingir realmente. Porque barreiras vão existir. Porque o sistema imunológico da empresa, ele é brutal. Seja da diretoria ou seja do chão de fábrica. Se não tiver uma comunicação que todos entendam o que vai começar a acontecer, que prepare. O risco de não dar certo é muito alto. Não dá certo não é só porque o dono não quer não. Se a galera lá embaixo não engajar, não vai para lugar nenhum. Porque o chão de fábrica, ele tem tanto poder na dinâmica de uma empresa quanto do dono. Eu vou trocar. Pode trocar. O ambiente está adoecido. Quem chegar vai adoecer. Então não ache que por ser dono, só você precisa estar engajado. E complementando, eu acho que a questão da mudança, se ela é de todos são responsáveis. Quando você vê a mudança de um dando errado, é muito fácil apontar um culpado. Você dizer, a ideia foi do cara ali, a culpa foi dele. Quando são todos, se não errou todo mundo. Acertou todo mundo. Eu acho que isso também está relacionado. E eu acho que isso até ajuda, até contribui, porque meio que você está com a responsabilidade compartilhada. Você gera empatia. Tá todo mundo junto no barco, né? Dentro da mudança, dentro da evolução. E aí, se você for pensar, isso
nas empresas fisicamente que a gente entende, tradicionais, é fácil de se perceber. E nas empresas exponenciais, que são totalmente digitais, onde o processo de desenvolvimento é completamente diferente. Por exemplo, quando Peter Diamandis, acho, um autor, né? Que fala sobre abundância. Sim. E aí ele Sim, fala mesmo. sobre o processo de desenvolvimento das empresas digitalizadas, né? Então, onde você primeiro tem um produto, um caderno, que você vai digitalizá-lo, um livro, né? Vai digitalizá-lo. No segundo momento tem o período dissimulado, que é aquele estagnado, que é onde você tem que ter um capital para aguentar. Que foi que o exemplo do Nubank, foram quantos anos? Foi em 2017, 16 anos. Eles eram empresa recente, né? 5 anos, 4 anos, 5 anos, né? 5 anos, desde a fundação. Olha o período que eles ficaram aqui, ó. Descrença, descrédito, não sei se vai pra frente, venda e compra de ação porque tá baixo, ou vendendo porque eu não quero perder meu dinheiro, beleza. Depois desse período, tem um período chamado disruptivo. É quando ele começa a se ficar no mercado realmente. Pessoas querendo, como você falou, vou comprar minha ação. Você já confia. Depois desse período tem um processo de desmonetização. É tornar acessível. Porque só assim você vai conseguir alcançar as pessoas. Só se você Google. fica exponencial. Isso. Tornar acessível. E aí vem a desmaterialização. Quando você não é mais um produto dos Estados Unidos. Você é um produto do mundo. Porque aí sim você consegue ser desmonetizado para todos. Porque a minha maneira de ganhar dinheiro é diferente. Os bancos digitais não ganham dinheiro. O Google não ganha dinheiro com o meu e-mail, que eu envio ou deixo de enviar. Ele ganha com outro tipo de relação. E isso nos apaixona. Porque eu estou usando algo, me fideliza. Eu não estou pagando para usar. Tá me dando? Não tá dando. E o grande impacto que uma tecnologia causa na vida das pessoas é quando ela se torna transparente. Quando ela se torna tão dentro da sua vida que você nem percebe Nem mais que percebe. está usando. A gente tava falando Tipo isso o hoje à Google. tarde. É o básico, Google. né? É básico. As pessoas esquecem que o Google é uma empresa. É básico. Que tem seus interesses. Tem os seus interesses. Os objetivos. Exatamente. Não dá um Google aí. Não, cara, põe no Instagram. Cara, o Instagram é uma empresa. O Google é uma empresa. É porque tá tão transparente da vida das pessoas Que a gente nem sente. que nem mais, sente. né? Quer dizer, atingir um nível já, né? Cara, isso que tu falou é tão massa porque ele pode até nos decepcionar. Ele pode no dia da tal comemoração botar uma pessoa, um cara lá que tu não curte. Você naquele dia fica chateado, tenta buscar outra ferramenta, mas daqui a uma semana você volta pra ele. De tão inserido que tá na sua vida. E aí você pensa que essa questão das empresas exponenciais, a visão é completamente diferente. O Amazon, o que ele tem se tornando cada vez mais? Um lugar de informação, com credibilidade. Às vezes você nem vai... Você tá com dúvida? Ele já concorre com o Google. Eu tô com dúvida sobre comprar um produto. Eu vou lá porque as descrições são completas, são detalhadas. Eu posso nem comprar lá, mas eu usei como fonte de pesquisa. Quem é que é a fonte de pesquisa? É o Google. É a concorrência. É deixar de olhar para o que o Jobs fala sobre olhar para o core, olhar para o centro, olhar para as bordas. Talvez o Jeff Bezos, quando começou, ele nem imaginava Que poderia que poderia chegar nesse ser nível. concorrente do Google. Tá, tem que chegar nesse nível que hoje tem a parte de hospedagem, né? Que é a AWS, que é a maior infraestrutura de hospedagem de dados do mundo, é da Amazon, né? Eu acho que porque A AWS, né? ela AWS. cresceu tanto, a Amazon, que ela criou tanta capilaridade que ela também está se tornando algo muito, sabe, muito, como você falou, André, muito transparente. Transparente, Muito né? transparente. Muito natural, né? É. Chega a ser natural, chega a ser... A gente estava falando hoje à tarde de um cliente a respeito dessa questão das redes sociais, porque é muito louco isso, porque você entra de forma gratuita, você tá ali trocando informações com outras pessoas, e como é que, às vezes tem gente que pergunta assim, como é que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro entregando as tuas informações para pessoas que querem te vender um produto ou um serviço. Então, como é que eu consigo chegar? Eu consigo chegar quando aparece um patrocínio da Coca-Cola. Eu consigo chegar quando aparece um patrocínio da Ramos Vidraçaria. Porque aí eu não, às vezes gera até a necessidade, eu nem queria comprar. Eu tenho uma frase para isso. Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Né? Eu vi isso aí, cara, sensacional. muito sensacional. Porque isso aí passa por todas as ferramentas que a gente usa hoje em dia.
ferramenta é gratuito. É gratuito não. Tem alguma coisa ali, existe- você tá contribuindo. Não né? existe almoço de graça. É, não existe. E isso que vocês acabaram de falar é muito legal porque nos remete ao que eu falei anteriormente sobre comunidade. A Amazon, você falou, André. A Amazon, acho que quando começou, o Bezos não sabia nem onde ia chegar, o que queria fazer. Mas ele tá aberto a ouvir. E ele faz o que a gente precisa. Depois de fazer isso, ele vai monetizar. Ele vai ganhar dinheiro. Ele tá escutando o tempo todo as comunidades dele. Seja quem compra, seja quem entra ali só para pesquisar, seja quem é cadastrado na comunidade que ele tem da internet, que é só para falar sobre a marca, sobre os projetos. Muitas ideias, antes de chegar na mídia, estão nessas comunidades. Eles soltam lá. Os especialistas que estão contratados só para pensar isso, só para dialogar, para liderar, gerenciar as comunidades. O Google vai lançar uma nova ferramenta. Vai trocar o nome de Hangout para chat. Ele joga lá, que tá sugerindo são isso. Os early adopters, né? São os E as primeiros, pessoas vão dizer que... são os primeiros usuários, né? Isso, e ainda vira um teste AB. É. Porque você diz assim, o que você acha de mudar de Hangout pra chat? Aí o cara disse assim, pô, sei lá, 70% disse assim, cara, irado, gostei pra caramba. Tá, e essa outra opção? Sei lá, communication, tal coisa. Não, essa a gente não gostou muito, então, pô, chat já tá ganhando. Então ele vai pro meio que eliminação exatamente. e ele faz um teste AB meio que interessante. gratuito com as comunidades. Quanto ele não economizou de consultoria? Justo. E outra, pesquisa e desenvolvimento também, P&D. Às vezes a solução é super simples, né? A solução. Ele só precisou ter uma equipe disponível para cuidar das pessoas. Olha, essa Que para mim- muita gente... Pode falar. Não, só pra mim, essa foi uma das maiores fichas que caiu nesse episódio. Você Porque- ouvir o cliente. Porque para muita gente é um investimento desnecessário. Porque ele não é físico. Ele não é palpável. Mas o acréscimo intelectual e de oportunidades é absurdo. Por isso que esses caras estão onde estão. Por isso que as empresas dele, acontece o que o André falou, não se sabe onde vai chegar. Porque ele tá mexendo não com a criatividade dele, mas de todos nós. Ele quer nos ouvir, ele não quer falar. Você não escuta esses caras por aí rasgando teoria, falando, querendo Palestrinha. dominar o... Palestrinha. querendo dominar o discurso. Ele quer que tu fale bem ou fale mal. O controle emocional é absurdo. Pra poder filtrar. Porque com certeza muita coisa que se ouve lá não se gosta. Mas, cara, o que me incomoda muito é ouvir de muitos amigos, clientes, que são empresários, que têm a oportunidade de ouvir o feedback do cliente, feedback negativo. Cara, o cliente é muito chato. Leva pro pessoal. Leva pro pessoal. Cara, o cliente é muito chato, o cliente é muito cri-cri. Eu hoje, eu tenho um pouco de vergonha de falar, não, cara, não pensa assim não. Eu não tenho ainda, só sou uma pessoa muito próxima. Você aqui que são amigos. Mas eu não tenho coragem de ir pro cliente. Mas eu fico, cara, o cara tá perdendo uma oportunidade enorme de ouvir o que o cara tá falando. O cliente não é chato não, cara. Aquele cliente que é exigente, ele te dá dando a oportunidade de subir o teu nível. Eu digo isso na minha empresa, eu digo isso pra diretora da minha empresa. O cliente não é chato não, o cliente é aquele que ele é exigente. Se você não subir a exigência da sua empresa, como é que você vai atender esse cliente? Aí você quer ficar só nos que não são exigentes, você vai subir de degrau como? Eu tenho um caso real. Eu tenho um cliente que ele tem uma construtora. E aí a gente sempre batalhou muito para que os processos fossem bem definidos e que a gente tivesse apresentações de resultados quinzenais. E ele sempre foi muito contrário, certo? Pegou uma obra em que o próprio cliente exigia que de 15 em 15 dias eles iam sentar numa mesa, eles iam abrir um Power BI e ia apresentar os resultados. Todo mundo que está dentro da empresa meio que disse assim, cara, tá nos ajudando a ser melhor. Porque a gente não conseguia fazer isso da gente, mas o cara sentou na mesa e disse assim, vocês vão passar de 15 em 15 dias apresentando cada gráfico de obra comigo e eu quero ver todos. E aí fez com que criasse. Então meio que o cliente conseguiu puxar na orelha e dizer assim, faça isso aqui e repita agora, a partir de agora. Foi um curso, né? Foi um treinamento. Basicamente isso. Não deixa de ter sido. Isso é um caso isso real. Isso, né? Tem empresa dessas, né? Top do mundo, que tem um dia anual, onde o dono vai conversar por chat com a galera, para você ver a importância que eles dão. Não importa se é meia hora,
Pra essa galera, eles passam o ano esperando isso. E é um ano falando coisas, estimulando a empresa a pensar, a se desenvolver. Porque aí, voltando pra ouvidoria, sempre volto, né? É recorrente. A gente precisa entender, nesse escutar, para esse sucesso do cliente, é saber ouvi-lo. Isso tá claro, cada vez mais. Mas é saber entender que cada indivíduo tem uma história de vida e suas particularidades. E que aquela dor, por mais parecida que seja para com a do outro, ela tem alguma palavra, alguma coisa que pode ser a virada do teu negócio. Então não negligencie. Eu sei que as respostas frequentes, os fax, os famosos fax, eles fazem parte da rotina. Mas trate cada dor, cada diálogo com o cliente como único, olhando nos olhos. E não, mais um que está enchendo o saco. Porque tua grande oportunidade de continuidade do teu negócio, o desenvolvimento do teu negócio, pode estar naquela conversa de 30 segundos. Até porque o cliente é o seu usuário. Então, o que você fez no back office, então o que você construiu até chegar à casa dele ou para ele utilizar, ele é o único que vai te dar a resposta. Isso eu aprendi também na prática. Em 2014, eu fiz parte de um grupo que ganhou o Startup Weekend aqui em Fortaleza. E aí, do dia para noite, a gente amanheceu com uma startup. Era eu e mais uns 5, tá? E aí, o cara que estava desenvolvendo o produto digital, na época, isso foi a primeira lição que eu aprendi com ele. Ele disse assim, cara, não adianta nada eu achar foda, você achar foda, ele também, se quando a gente colocar lá fora, ser uma solução que só serve para nós 3. Tem que ter usabilidade. Então, se o cara, realmente, você consegue entender a necessidade dele, é muito louco. Porque você está resolvendo um problema, isso, né? de fato, não é um problema que eu tenho. Por que muitas startups morrem? Porque é uma solução do dono, para o dono. É só para mim. Eu queria muito que tivesse... Né? Isso, eu queria muito que tivesse uma máquina que eu apertasse o botão e saísse ketchup. Às vezes pode ser uma necessidade só dele, de preguiça. Às vezes o mercado não tem necessidade. Então tem que ser um negócio muito, né? Tem que ter esse filtro muito grande. Sim, com certeza. Um último ponto que eu queria perguntar, Giovanni, é a respeito desse crescimento, como você falou. O crescimento já naturalmente ele é muito doloroso. As pessoas têm, não vou nem dizer preguiça, mas eles estão tão acostumados com aquilo dali que dói muito mudar. Qual você acha que é o principal ponto para dar o start, assim? Eu digo o principal ponto real, assim, você tem que começar a partir desse primeiro ponto, dessa primeira atitude para a gente conseguir transformar um todo. Eu acho que a gente volta na mentalidade, no mindset. Que é entender que crescimento não está relacionado à expansão da estrutura, aumento de colaboradores, ou novas sedes, ou atuar em outro estado. Crescimento está relacionado a conquistar o próximo cliente. Mais qualidade, menos quantidade. A ter um outro produto que faça core com aquele teu produto principal. Que te dê suporte. Que te crie uma nova fonte de renda para que tu desenvolva outros projetos. Para mim, crescimento é isso. É isso que vai gerar a futura lucratividade. Mas muita gente liga crescimento com expansão, com estrutura, com mais pessoas. Isso vai vir naturalmente. Tanto que essas empresas exponenciais, o que elas fazem quando elas querem crescer? A gente falou anteriormente que o ambiente, o sistema imunológico, às vezes ele é nocivo. Porque as pessoas estão habituadas naquele ritmo. E mesmo essas empresas, elas têm isso. Pessoas boas trabalhando e outras nem tanto. O que eles fazem quando eles querem crescer? Quando a Amazon, que você falou, quis desenvolver a AWS, que é a questão da nuvem. Fora da estrutura. É um braço que tem pessoas que vivem a cultura, que entendem, com outras pessoas com novas ideias, mas que estão fora daquele ambiente. Porque ele nunca vai ter o controle se aquele ambiente é saudável ou não. Ele isola para poder tratar, né? Mas as organizações exponenciais, as startups, na realidade, o conceito de startup é ela ser exponencial. É ela crescer em quantidade de usuários, mantendo aquela estrutura. Se você para você duplicar ou triplicar o seu faturamento, você precisa duplicar ou triplicar a sua estrutura, você não é startup, você não é exponencial. Nossa empresa já conversou sobre isso, né? Sobre a questão tanto que é muito comentado hoje se você buscar uma recorrência de um negócio.
você criar, né, produtos que sejam recorrentes, exatamente para tentar buscar uma exponencialidade. Negócios tradicionais são complexos de você fazer isso, né? Mas eu acho muito irado isso daí, cara. Você tentar chegar no nível mundial, às vezes com 10, 20 pessoas numa sala, né? Que agora tem que ter metodologia também, senão... Como o Steve Blank fala, né? Nenhum plano, nenhum projeto resiste ao primeiro cliente. Ele nunca mais vai ser o mesmo depois do primeiro contato. Se você estiver aberto, se você entender o papel do cliente, que ele é tão importante quanto do presidente da empresa. Mas ele não é para ficar, não é para ser fixo. Ele é para ser mutável. Ele é para todo o plano estratégico, ele é para viver de correções. Porque sem essas ele tem algum problema. E ele cada vez mais com o ágil, ele tem que ser rápido. Não existe plano estratégico no ágil mais do que um ano. Um ano já é muita coisa. Porque o mundo não demora um ano para se transformar. E pensa só o seguinte, quem fez um planejamento estratégico em janeiro de 2020, simplesmente Pô, né? Foi em rasgado. 2 meses depois, ó, pega lá o papelzinho, ó, começa do zero. Porque a nossa vida é muito mutável, é muito dinâmica, é muito diferente. Antigamente, Giovanni, não sei se como consultor, não sei se você pegava isso também. Provavelmente pegava. Existiam muitos planejamentos estratégicos que eram feitos antes de 5 anos. É muito A tempo. gente não sabe nem o que vai acontecer em 2022. Sabe nem quem que vai estar ali mais. Pois é, entende? Então Tem influência de governos, tem influência é de... muito grande. O horizonte de planejamento ele não pode ser muito grande, porque senão vira só falácia. Vira só imaginação. E eu ainda complemento. Cada ano que passa, esse intervalo fica reduzido. Sim. Talvez no passado, há 50 anos atrás, um planejamento de 5 anos era aceitável. Poderia fazer sentido. Né? Porque a capacidade de evolução tecnológica era muito mais lenta. Hoje, Verdade. o que a pandemia trouxe, cara, de evolução, como é que eu posso dizer, forçada, foi absurda, né? Então, cada vez mais esse tempo de planejamento é curto. Verdade. Talvez caia para meses aí, né? É, com certeza. Eu Cara, acho que e até semanas, dependendo. Tu falou uma coisa que é impressionante como muita gente, depois de todas as mudanças necessárias, ainda tenta voltar à dinâmica de trabalho antes da pandemia. Trabalho remoto, por exemplo. Trabalho híbrido, presencial e remoto. É uma realidade. Cada vez mais as pessoas estão buscando oportunidades assim. Porque muita gente entendeu que dá para trabalhar, dá para melhorar a qualidade de vida. Dá para otimizar os resultados assim. Eu sei que tem serviço que é extremamente físico, braçal, né? Que tem que estar ali. Mas você, empreendedor que está aqui nos ouvindo, empresário, se tem alguma área da tua empresa que você pode diminuir teus custos e trazer um prazer para o teu colaborador, exercite a dinâmica híbrida. 4 dias na empresa e 1 em casa. Você vai engajar as pessoas. Você vai diminuir seus custos. Você vai abrir o horizonte da tua empresa por uma possível inovação. E entenda que inovação não é só aquilo que é disruptivo, mas aquilo que pode trazer uma melhoria substancial para o teu negócio. Às vezes a gente se pega muito nos conceitos, no termo. E é para ser fácil. É para ser ágil. E é para gerar muito resultado. É essa dinâmica essa linha tênue que trabalha o ágil. O fácil com muito resultado. Sem gasto de energia. Nossa, demais. Eu acho que com isso a gente É. encerra o episódio de Foi hoje. perfeito Depois esse encerramento. dessa sua conclusão. E não foi combinado, hein, gente? Isso, pois Não é. foi ensaiado. Quem sabe faz ao vivo. Giovanni acabou de Giovanni provar. deu um show aí. Gente, a gente quer agradecer mais uma vez, Giovanni, a sua presença. Queremos agradecer também ao FB Ideias, né, pelo espaço cedido. Mas muito obrigado por ter tirado aí um tempinho da sua agenda para nos abrilhantar nesse episódio. Foi muito bom. Acredito que várias fichas caíram para todo mundo que está nos ouvindo, até para a gente que está aqui. Eu acho que isso foi maravilhoso, assim. Foi um bate-papo muito bacana. Júnior, André, muito obrigado assim. Tô encantado com a oportunidade de conversar com vocês, de aprender com vocês. E para mim faz todo sentido quando um conhecimento ele é compartilhado. Porque quando você fala, você aprende 2 vezes, né? Você desenvolve, você está aplicando aquilo que você aprendeu.
e poder ajudar outras pessoas que passam pelas dificuldades que a gente passa, ou que nossos clientes passam, ou que o André passa como empresário, porque o papel do André é muito massa. Porque além de ser desenvolvedor da economia do nosso estado, ele ajuda a cuidar de famílias. E se todo empresário entendesse isso, ele ia ter cada vez mais atenção para como cuidar do seu negócio. Porque tem muita gente que depende dele, da dor dele, da falta de descanso dele, de sono dele, né? E a função do empreendedor era para ser valorizado no nosso país. Não era para ser tão difícil ter empresa ou manter a sua empresa. Era para ter mais incentivo, né? Porque realmente são quem cuida do nosso país. São os empresários, são os empreendedores. Não é político, não é governador, não é presidente, não é ninguém. São esses caras que colocam em risco o bem-estar da sua própria família para ajudar a cuidar de outras famílias, sejam clientes, sejam seus colaboradores, suprindo-os, né? Isso é muito massa, assim. Por isso que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Demais. Obrigado, cara. Foi um aprendizado muito grande. Eu espero que todos os ouvintes, né, tenham absorvido da mesma forma que a gente absorveu esse conhecimento tão rico aí que o nosso amigo compartilhou aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Giovanni. Legal. Valeu. Valeu, cara.